Oi, quer indicação de alguns livros bem rapidinhos para aproveitar o feriado? Meu nome é Maísa e hoje eu vim trazer algumas dicas de livros que eu acho que dá para ler rapidinho, que a gente vai começar e terminar antes do feriado terminar. São livros de gêneros diferentes, mas eu acho que dá para achar alguma coisa aí interessante. Bora ver? O primeiro deles é um livro que está em qualquer lista de livros rápidos de serem lidos. É A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Essa é a minha edição da Companhia das Letras. Aqui a gente tem um clássico, uma fábula sobre o poder, que foi escrito em plena Guerra Fria, mas que tem reflexos até hoje. A gente vê, vira e mexe, algumas coisas parecidas com isso acontecendo por aí. E é muito fluido, então a gente tem aqui cerca de 100 páginas, um pouquinho mais que isso, e a forma como o autor escreve é muito fácil de ler. E a gente, às vezes, tem só que prestar atenção nas brincadeiras que ele faz e que ele vai transpor aí, que a gente vai transpor para a realidade. Mas é muito fluido. A gente tem uma fazenda que os animais resolvem se rebelar e como é que essa nova sociedade vai se comportar. Fica aí a primeira dica. E agora um clássico de romances policiais, e não sobrou nenhum, da Rainha do Crime, Agatha Christie. Esse aqui é um daqueles livros que todo mundo indica, tanto dos leitores fiéis da Agatha Christie, como quem vai ler uma ou outra obra dela. Então é uma história muito interessante, a gente vai ter 10 pessoas que não se conhecem, confinadas numa ilha, e elas vão começar a ouvir uma voz sinistra, entregando algumas coisas aí do passado delas. Claro que assassinatos vão ser cometidos e é aquela pergunta, né? Quem é que é o assassino? Apesar de não ser um livro pequeno, são mais de 300 páginas, mas a gente quer tanto chegar ao final para entender o que está acontecendo que ele fica extremamente fluido. Então dá para ler em 2, 3 dias no máximo com tranquilidade. Fantasia em volume único é um artigo bem difícil de encontrar. E por isso eu trouxe A Maldição do Mar, publicado pela Galera Record. A gente tem aqui uma fantasia sombria, a gente tem algumas bruxas que voltam a atacar uma ilha de tempos em tempos para jogar toda a sua vingança sobre aquelas pessoas. Então, de tempos em tempos elas voltam, garotos morrem. Pouca gente está preocupada em de fato quebrar essa maldição. Eu gostei bastante, um plot muito interessante, me pegou, não fazia ideia dele. Tanto é que eu já coloquei o livro dela que acabou de chegar aqui no Brasil, O Bosque das Coisas Perdidas, na minha lista de leituras agora do mês de abril. Então, por enquanto, só estou indicando esse, mas provavelmente em breve vou indicar os 2 livros da autora. Agora uma distopia, O Ano da Graça, publicado pela editora Alt. Aqui a gente tem uma história que sempre foi muito comparada ao Conto da Aia, mas os personagens são todos mais jovens. E apesar de ter uma capa belíssima e de estar falando de jovens, ele tem uma construção bem dolorosa, porque é uma história que vai trazer de muita misoginia, de muita violência contra as mulheres, e que acabam, algumas delas, se submetendo, porque elas, de tanto repetir que elas são fracas, que elas são inferiores, de tanto repetir essa história, ela acaba em algum momento encontrando eco nessas mulheres. Mas até que algumas coisas começam a sair aí do padrão. Gosto muito, muito fluida. Claro que é uma história que vai dando ânsia na gente em alguns momentos, mas a gente quer entender o que está acontecendo, porque alguns mistérios são deixados aí no ar. É um grupo de meninas que é levada quando elas chegam a uma certa idade, elas são levadas para uma ilha e só são aceitas como mulheres aquelas que retornam. E elas retornam geralmente em frangalhos. Mas gostei muito da história e recomendo sim a leitura. E agora um romance travestido de ficção científica, É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, publicado pela editora Suma. Aqui a gente tem uma guerra e temos 2 soldadas em campos opostos. E essa guerra se dá em viagens no tempo, e a única forma que elas encontram de se comunicar é através de cartas, que no primeiro momento é para tripudiar da outra soldada, né, de falar das suas vitórias, mas acaba se tornando muito mais do que isso. Elas vão se conhecendo e um sentimento vai surgindo aí entre essas duas. São cartas maravilhosas, são cartas deliciosas de serem lidas. Eu acho que vale muito a pena. Não entre nessa história querendo entender que guerra é essa, que mundo é esse, como é que isso se deu, porque não há explicação sobre isso. O que a gente tem mesmo é esse sentimento que vai nascendo
acontecendo entre essas duas personagens através das cartas que elas vão trocando. Um clássico da distopia, foi a primeira distopia que eu li. Eu tenho essa edição ainda, que era do antigo Círculo do Livro, agora tem edições mais atuais, que é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E é uma história em que os livros são abominados, então os bombeiros aqui têm como função queimar os livros. Então não se pode guardar livros, ler livros, eles são considerados perniciosos, perda de tempo, até que um bombeiro começa a ler esses livros. Eu gosto muito dessa história e ela é muito fluida, muito rápida de ler, são menos de 200 páginas também e vale aí uma reflexão. Vez ou outra a gente ainda vê gente demonizando o livro, né? Então acho que essa leitura sempre vai ser atual. A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne, essa é uma edição da Zahar. Foi uma história que eu li esse ano, uma história de aventura e que eu achei incrível, porque a gente dá realmente a volta ao mundo nessa história, numa escrita fluida, rápida, também com menos de 200 páginas, então a gente vai de Londres a Yokohama, nos Alpes, Hong Kong, São Francisco, uma viagem que a gente vai saboreando as culturas, as pessoas, um pouco até da própria história de algum desses lugares, muito rápido, apesar da gente já saber o plot, pelo menos quem já assistiu a adaptação. Então fica aí a dica, outro livro de menos de 200 páginas, rapidinho dá para ler. Esse livro eu recebi na caixa do Intrínsecos, é Daqui para Baixo, do Jason Reynolds. Aqui a gente tem uma história que é escrita na forma de poemas, então é muito rápido de ser lido. Eu li em menos de 1 hora e ao mesmo tempo muito dolorosa. A gente tem um garoto que está descendo o elevador e ele tem como missão acabar com as pessoas que mataram o irmão dele. Enquanto ele está descendo esse elevador, ele vai encontrando com lembranças, com pessoas e vai refletindo sobre essa atitude dele. A gente está falando de uma história de muito racismo, são pessoas pretas de periferia que sofrem uma violência de todas as formas, então ela é dolorosa de ler, mas eu terminei sentindo esperança. Ela tem um final que te deixa subentender o que pode vir a acontecer com esse adolescente, mas o que vale é entender que ela é muito rápida também de ler e a gente vai descendo o elevador junto com ele. Eu gosto muito dessa história. A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, publicado pela Bertrand. Essa é uma história também que fez bastante sucesso, muita gente falando dela. E a gente vai encontrar uma personagem que é a Nora, ela tem 35 anos e ela se encontra num momento de muita dor na sua vida. E ela acaba encontrando a Biblioteca da Meia-Noite. Lá ela tem uma série de livros com finais, com caminhos diferentes que ela poderia ter escolhido em qualquer ponto da vida. E ela vai experienciar cada uma dessas alternativas para sua vida e decidir se ela quer voltar àquela sua vida que ela acredita ser a pior delas ou se ela encontra vidas melhores ou até mesmo piores. Eu gosto muito da escrita do autor, eu já li um outro livro dele e eu acho que a quantidade de reflexões que a gente encontra nesse livro, elas são bem-vindas, pelo menos foram para mim. Então, a Biblioteca da Meia-Noite é uma indicação aí de uma leitura bem rápida de se fazer. Não poderia deixar de trazer um livro do Harlan Coben, esse que é Cilada, publicado pela editora Arqueiro. As histórias do Coben geralmente são muito fluidas. Aqui a gente tem um personagem que é acusado de pedofilia, e isso acaba com a vida dele e ele acaba morto. E a repórter que armou a cilada, ela começa a desconfiar, ela tem o seu instinto dizendo que talvez ela tenha errado nessa história. E ela vai voltar a investigar. É um dos finais com um plot mais interessante. O Harlan faz isso muito bem. Geralmente as histórias dele terminam com plots assim bem surpreendentes. Gostei, indico muito rápido e na verdade indico qualquer história do Coben. E finalmente o último livro que eu trouxe aqui para essa lista é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, publicado pela editora Palas. A gente tem aqui um livro de contos e são contos que vão trazer a vida da periferia, de mulheres pretas que estão ali lutando pelos seus filhos, pelos seus maridos, pela sua vida. E apesar de toda essa dor, a Conceição Evaristo tem uma escrita tão lírica que a gente se vê se derramando nas palavras dela e querendo muito mais dessa autora. Essa daqui é uma das poucas histórias que eu acho que todo brasileiro deveria ler. Eu não sou de falar assim, livro que todo mundo tem que ler, mas Olhos d'Água é um desses, para a gente entender um pouco do que se passa nas periferias, da luta diária dessas mulheres
e de quão pouco a gente enxerga essa luta, ou que dá valor, ou que entende, compreende, enfim. Leiam Olhos d'Água, é de um primor. Bom, então foram essas as minhas indicações. Eu procurei aqui aquelas que fossem mais fluidas, mais rápidas, e cheguei nesses 10 livros. Teria muito mais outras indicações, espero trazer um vídeo num próximo momento com essas outras indicações, mas eu acho que essas daqui valem sim. Bom, e de modo geral, nós temos aí 4 dias de feriado, dá para aproveitar bastante e começar e finalizar uma história. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Me diz aí, qual livro você me recomenda para ler no feriado? Se você chegou até aqui, vou te pedir a gentileza de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de me procurar nas outras redes sociais, Instagram, no Scoob, no Twitter e agora no canal do Telegram. Vez ou outra eu posto algumas coisas por lá também. Inclusive, queria pedir novas ideias, pode ser aqui na caixa de comentário, pode ser lá no canal do Telegram. Vou deixar o link de compra para esses livros aqui na caixa de descrição. Se você puder utilizar o meu link, eu vou te agradecer bastante. Te agradeço se você chegou até aqui, te desejo boas leituras, te desejo uma boa Páscoa e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!